Queridos, eu quero convidar você para ler um texto comigo. Esse texto está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Brevemente quero te trazer um pensamento deste versículo 1. Gênesis capítulo 4, verso 1. Diz assim: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Na versão que vocês têm na sua tela, um pouco diferente, um pouco mais clara e com a linguagem mais moderna, diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher. E ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Amém. Obrigado pela sua atenção à palavra de Deus. Bem sabeis que tudo que posso fazer é apenas verbalizar aqui, mas que o meio, o Espírito Santo, é que pode nos ensinar, e Ele o fará à medida que o nosso coração o desejar. Semana passada vos disse que conversaríamos algumas quartas-feiras sobre alguns personagens bíblicos que têm muitas coisas a nos ensinar, entretanto, seguindo sempre a direção do Espírito Santo, até porque cada um dos personagens bíblicos, muito especialmente aqueles que têm um fundo histórico e profético e de outros acontecimentos relacionados, trazem muitos valores para o nosso elevo espiritual. Mas como são centenas, é necessário, portanto, estar sempre submetido à vontade do Espírito Santo para saber qual deles é que a gente vai aprender algumas coisas. E aprove o Senhor que eu pudesse conversar com vocês esta noite, rapidamente, sobre este personagem, o primeiro filho de Adão e Eva após a queda, o Caim. Semana passada, como disse, nós conversamos um pouco sobre Adão. Bem verdade que de uma forma resumidíssima, apenas como um preâmbulo de tudo aquilo que ele tem a nos ensinar por meio de sua vida, mas nós entendemos quais foram os erros dele, nós pudemos aprender como acertar. Nós aprendemos que Adão não soube lidar com o privilégio que ele recebera do Senhor, não soube lidar com os benefícios da graça, da misericórdia, do amor, do relacionamento, e por conta de não saber lidar, colocou tudo a perder. E portanto, com esse erro de Adão, naturalmente nós podemos aprender a lidar com os benefícios da nossa fé, com os níveis relacionais que Deus tem nos dado, e com o privilégio de servi-lo, de tudo aquilo que a gente tem recebido de bom grado dele e do Espírito Santo. E, portanto, aprendendo a lidar com isso para não perdermos, não deixarmos vazar pelas nossas brechas espirituais e nem tampouco permitir que percamos ou que o fogo se apague. Portanto, se você quiser saber um pouquinho, pelo menos essa breve introdução, você pode assistir pelo YouTube nesse mesmo canal. Entretanto, hoje quero vos convidar a pensar sobre esta figura, não menos importante na história da humanidade, mas que tem uma singularidade de mistérios envolvidos nele, e cujo texto ou os textos que se apressam a esse nome se dão apenas aqui nesse capítulo 4, sendo que as outras citações, tanto por João quanto por Judas, são pequenas citações a respeito do caráter de Caim. Mas hoje eu quero rapidamente falar com você sobre esta cena que está acontecendo aqui. E, portanto, nada mais justo do que te dizer o que tenho aprendido com o Senhor desse texto. E eu poderia dar um título a esta pequena reflexão: Caim e o abraço da morte. É um título meio assim sinistro, bem verdade. Quase sai né? Mas é bem isso aí que significa esse texto na figura de Caim. Por isso eu quero pensar com você. Lembre-se que o texto apresenta, logo depois da queda de Adão e Eva, da saída deles ou da expulsão deles do jardim de Deus, do lugar onde eles permaneciam agarrados com Deus, eles agora têm o privilégio de ainda gerar filhos. Significa dizer que a bondade, a graça e a misericórdia de Deus continuam atuante, que mesmo depois de Adão e Eva terem
pecado na presença do Altíssimo por conta da desobediência, como você sabe no capítulo anterior, e foram estes expulsos da presença de Deus no jardim do Éden. Não significa que Deus os abandonou ao léu, a prova é que eles ficaram abençoados e ainda puderam em Deus se agarrarem aos benefícios desse propósito, que era o fato, por exemplo, de continuar tendo filhos e sendo abençoados, portanto, com a paternidade. Logo, esses primeiros filhos que aparecem aqui são os filhos pós-cara, nesse meandro de quantos filhos ou onde teve, até porque a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, e sendo esses dois os primeiros pós a sua expulsão. Perceba que a Bíblia diz que a Eva, quando teve esse privilégio de ter o Caim, a sua expressão demonstra uma imensa alegria quando o bebê nasce, e ela lhe dá o nome de Caim. Perceba que a Bíblia diz que ela expressou dizendo: alcancei do Senhor um homem ou um varão. A expressão como que alcancei tem o sentido de dizer: finalmente recebi do Senhor um filho homem. Dá-nos a impressão de que ela teria tido outros filhos e talvez uma grande parte mulheres, e depois de um bom tempo, pelo menos de um bom tempo, ela agora tem um filho homem. Por isso ela exclama, como se isso fosse de fato um grande valor para a vida dela, e assim o foi. Observe, portanto, que quando ela diz: recebi do Senhor um homem, eu alcancei do Senhor um homem, naturalmente traz no seu bojo da sua fala pelo menos um aspecto de alegria, de expectativa e de esperança. E por que digo isso? Justamente porque a alegria, naturalmente, de ter um filho, ela esboça isso. Ela recebe esse benefício do Senhor, tal qual a ideia de que havia sido não só abençoada por Deus, mas como que Deus não a abandonara mediante tudo aquilo que acontecera no capítulo anterior. Era como se ela se sentisse agraciada mais uma vez pela misericórdia do divino, porque ele poderia tão somente não deixar ela dar à luz, e muito mais ainda a luz a um filho que seria continuidade de sua semente. Logo perceba que ela tem a razão de estar feliz e alegre, mas expectativa, justamente porque a sua fala dá-nos o entendimento de que, como ela recebera no capítulo 3 e o verso 15, uma promessa do divino, de que ela seria a mãe da semente que pisaria a cabeça da serpente, isto é, por meio da mulher, nasceria um filho varão, e este, no poder de Deus, esmagaria a cabeça daquele que viria, de alguma maneira, atrapalhar os planos do divino. Logo perceba que essa promessa está dentro dela, e quando ela tem um filho varão, dá-nos entender de que essa expectativa que está dentro do coração dela seja em relação a essa promessa, como se Deus já estivesse dando a ela o privilégio de ela ter o varão que iria esmagar essa serpente. Ao menos ela pode ter sentido isso, e tendo essa expectativa, naturalmente, seu coração se alegra e se enche de esperança. Porém, mal sabia Eva as coisas que viriam a acontecer no futuro de Caim. Até porque é natural que pais e mães, quando têm seus filhos, eles depositam neles expectativas e esperanças. Expectativas, é claro, que sejam homens e mulheres abençoadores e abençoados por Deus. Gente de bem, gente que construa, gente que cresça, gente que se transforme em pessoas importantes e possa abençoar outras pessoas. Essa é a ideia de pais e mães. Naturalmente, Eva e Adão tinham essa mesma expectativa de que esse menino, ao crescer, pudesse se tornar, se não aquela semente que esmagaria a serpente, mas que de igual modo podia ser alguém instruído por Deus para seguir o caminho de seu pai. Porém, não sabia ela que seu coração estava profundamente enganado. Talvez enganado do mesmo modo que, se você for lá em 1 Samuel, você vai perceber como estava seu coração no capítulo 16 do seu livro, quando ele foi escolher um rei segundo Deus. E o coração de Samuel escolheu logo o primeiro filho de Jessé, que era um homem forte. Assim diz a Bíblia que Deus escolhe segundo o seu coração e não mediante o aspecto físico. Logo somos enganados por nós mesmos. Não fosse assim, perceba que
que pais investem tudo o que podem nos filhos, na perspectiva de dar a eles o seu melhor, e que filhos se tornem aquilo que eles sonham em ser, abençoados, em que fossem abençoados. Observe, por exemplo, Lucas no capítulo 15, quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo, que ele menciona aquela família abençoada, onde um pai tinha 2 filhos, naturalmente se tinha um pai, tinha uma mãe, e ambos criaram os 2 meninos no mesmo aspecto, no mesmo amor, no mesmo nível, no mesmo favor, na mesma opção, na mesma vontade, na mesma direção. Não há como dizer que há negligência por parte daquele pai, nem que há pecado por parte daquele pai, até porque, de alguma forma, ele representa o Deus Altíssimo. Entretanto, o filho mais moço optou pelo pecado, e o filho mais velho optou pela irreverência, pela falta de temor, pela falta de amor e de relacionamento para com seu pai dentro da própria casa. Portanto, são escolhas que filhos fazem, independente daquilo que os pais ensinam. São os meios que os filhos escolhem, independente da estrada que os pais os colocam para andar. Chegam a idade que eles têm suas escolhas. Naturalmente, o Adão e a Eva fizeram tudo de bom para que esses meninos crescessem no temor do Senhor. Eu vou te mostrar isso. Mas ambos tiveram suas escolhas. Um escolheu o certo, outro escolheu o errado. Perceba que adiante disso, que a Bíblia começa narrando a fatídica história desse rapaz. Logo então, note que essa expectativa de Eva é frustrada justamente por ela não saber o que será de seu filho. E, portanto, ela tem a plena certeza, após todos os acontecimentos, que apenas Deus é poderoso o suficiente para conhecer o coração e também o futuro de seus filhos. Observe que quando Caim nasce, ela tem uma expressão de alegria, e isso denota o nome que ela coloca, que significa possessão, como quem quer dizer: agora eu possuo a bênção, agora eu possuo o benefício que Deus havia me dito que teria. Claro que essa possessão lhe dá uma certeza absoluta de que Deus a está abençoando, mas em seguida ela tem outra vez um outro filho, e este ela lhe dá o nome de Abel, que tem uma diferença radical com o primeiro. Perceba que o nome Abel, diferente de possessão, significa vaidade. É como se quem quisesse dizer, ou pelo menos a Eva pudesse entender: eu já estava feliz com o primeiro, não me achava digna nem benigna de ter o primeiro, e agora eu já tenho o segundo. É como se, portanto, fosse algo mais do que o que ela merecesse, de fato era, mas como fruto de suas vaidades, por isso ela dá o nome: não mereço, mas me alegro por ter. Por isso dá o nome de Abel. Isso me eleva o pensamento a pelo menos 2 coisas que o texto leva-me à compreensão na mente de Eva. A primeira, na perspectiva da gratidão, da insignificância humana, da incapacidade humana, da fabilidade humana, que me faz observá-la no aspecto de que, se ela se agarra à possessão que ela tem, a expectativa da semente, da bênção, dá-me a ideia de que tudo aquilo que vier fora isso não tem tanto valor quanto a primeira. O que quer isso dizer? Leva-me a pensar que todos aqueles que um dia se agarraram com Jesus, na expectativa e na esperança, e tão somente se contentam com Ele, todas as outras coisas da vida são meras vaidades. Significa dizer que tudo aquilo que a gente se agarra em Cristo Jesus, com evidência de amor profundo, todas as coisas que vieram a nós são vaidades. Tudo que pertence a essa vida, segundo Eva, é vaidade. Mas uma segunda coisa me leva a pensar que agora, quando nasce o Abel, ela mostra para si mesmo e para todos que Deus sempre fará a quem crê mais abundantemente do que aquilo que ele espera ou pede. Portanto, ela não tinha essa expectativa de um segundo filho, mas quando ele vem, portanto, a alegria é plena, pois é sempre assim que Deus age. A sua misericórdia não tem fim, o seu limite de graça é ilimitado, a sua capacidade de abençoar é infinita, e ela deixa isso exposto nessa expressão de alegria pelos 2 filhos que tem. Só que perceba que ambos crescem, e crescem no mesmo ambiente. E aqui eu vejo algo muito bacana, porque a Bíblia diz, citando os 2,
o que eles se tornaram ao longo da caminhada. Diz que o Abel se tornou pastor de ovelhas e o Caim foi o lavrador. Adão transmitiu os princípios relevantes que Deus havia dado no Gênesis 2 e 3. O Adão transmitiu os valores familiares que tinha aprendido ao longo de sua caminhada. Naturalmente que o Adão, a esses dois meninos, transmitiu muito mais do que apenas a responsabilidade social, de que o homem tem que ser o provedor do lar, tem que ser o sacerdote, tem que ser o pai de família, tem que trabalhar, tem que colocar comida na mesa, tem que realmente em algum momento se lascar para dar tudo isso. Ele ensinou, sim, mas ele ensinou principalmente qual era o conhecimento do Senhor. O Adão transmitiu fielmente aos meninos tudo aquilo que ele havia ouvido, aprendido e andado com Deus ao longo daquele tempo. Não só o conhecimento do Senhor, mas ele teve a ousadia de mostrar a eles quais seriam os passos para esse nível relacional, para que pudessem conhecer e se aprofundar nesse relacionamento com o divino. Ensinou a eles quais eram as coisas que Deus aprovava e as coisas que Deus reprovava. Qual era o tipo de comportamento que Deus apreciava e qual era o tipo de comportamento que Deus não apreciava. É por isso que o texto começa nos mostrando que nesse contexto de família, de Adão e Eva e os seus dois filhos, eles se tornam como que um panorama representativo ou demonstrativo de toda a problemática da vida humana, do bem e o mal, do santo e do profano, da igreja e do mundo, do que é de Deus e do que não é de Deus, dos filhos de Deus e dos filhos do maligno, da luz e das trevas, do pecador e do profano, do santo e do imundo, tudo isso representado nas figuras de Caim e Abel, a partir da família de Adão. Tudo isso justamente porque Adão teve essa capacidade de não se omitir na responsabilidade paterna, de construir os filhos, não para viverem no mundo, mas para serem instrumentos, segundo Deus, desse mundo. A prova é que ambos tentaram seguir o caminho. Observe, portanto, que o Abel, a Bíblia não dá muitos detalhes dele, até porque nem é tanto necessário, senão que fala apenas de sua justiça, de sua santidade, de seu compromisso e daquilo que ele tentou viver em Deus nos dias em que lhe foi dado, em que fielmente obedeceu a Deus e que amou a Deus. E você pode perceber isso na forma como eles são representados, e muito especialmente através das habilidades que cada um deles teve. É pelas habilidades dos filhos que construir um personagem, o perfil de cada um deles. Se não percebam, quando você olha para o Abel de maneira breve, você vai perceber que a Bíblia diz que ele foi pastor de ovelhas. Quais seriam as características mais adequadas, mais centradas a um pastor de ovelhas? Bem, poderíamos enumerar muitas, mas algumas delas deveriam se parecer com uma pessoa calma, uma pessoa paciente, uma pessoa reflexiva, com vontade de parar e pensar, com alto nível de meditação, uma pessoa com a capacidade de atender sem ter a resposta adequada do outro, mediante o coice, mediante a mordida, e não se enraivecer com aquilo. Uma pessoa dedicada, comprometida, pacífica, gentil, é o perfil de pastor de ovelhas. Dificilmente você vai ver um pastor de ovelhas rabugento, gritão, bravo, violento, sem paciência. É impossível. Ele não consegue sê-lo. As suas habilidades denunciam o seu perfil, entende? Esse era o Caim. Ele era dado à meditação, à reflexão, era dado a estar diante do Senhor, ponderando, aprendendo, buscando, servindo. É por isso que quando ele vai prestar o culto a Deus no final de sua colheita, ou de seu tempo de colheita, naturalmente ofereceu-a mediante a Adão, que deveria ser o sacerdote da família. Ele oferece o seu melhor, ele pega o seu melhor cordeiro e a melhor gordura das ovelhas para oferecer a Deus. Ninguém o mandou fazer isso.
Você não vê nenhuma indicação de que isso será feito. É a primeira oferta bíblica oferecida por um humano a Deus. Naturalmente, partiu de tudo aquilo que ele era dentro de si. Agora perceba que da mesma forma, o Caim é conhecido pelas suas habilidades, o seu perfil é desenhado por meio daquilo que ele faz. Ele é um lavrador, é um homem da terra. E um homem da terra, é claro que ele pode ser paciente, pode ser meigo, pode ser gentil, mas de um modo geral, os traços da personalidade do Caim são visíveis no texto. Era um homem esbravejador, um tanto que violento, um tanto que egocêntrico demais, extremamente ciumento, manipulador, possessivo ao máximo, ganancioso, como a Bíblia o chama. Amava as coisas desse mundo, mas sempre esperava que as coisas dessem mais do que o que ele merecia. Esperava que a terra sempre lhe desse abundância e de melhor. A sua ganância, o seu orgulho, o seu ego, fazia ele sempre pensar nele mesmo, primeiro, para depois nos outros. Esse era o Caim, era o perfil dele. Ele optou por dar lado àquilo que determinava o seu caráter, ou o seu mau caráter. É nisso que você vê nele o diálogo dele e Deus. Observe, Adão ensinou a eles, a ambos, esse caminho de amor, de relacionamento com o divino. Ensinou a eles o temor a Deus. Ensinou que eles poderiam se relacionar com Deus. E perceba, você não vê Deus falando com Abel, mas você vê Deus falando com o Caim. Significa dizer que o Abel estava de bem com Deus. Não há repreensão, há acolhimento, há entrega voluntária, há uma ação de amor para com o divino. Mas no caso do Caim é diferente. E você vai ver essa resposta relacional de Deus para com Caim, e não de Caim para com Deus. Perceba, portanto, que o Adão foi o responsável por gerar neles o caminho das pedras, ou o caminho do ouro. Como quem diz, o caminho é esse, sigam. Mas a escolha de seguir também era deles. Eles que deveriam ter o domínio dessa estrada. Abel o teve, Caim o jogou fora. Perceba, portanto, que o Caim apresenta uma sagacidade sanguínea e um egocentrismo possessivo, violento, que demonstra exatamente que tipo de homem ele era. E quando ele vai oferecer a Deus a sua oferta, seguindo o exemplo de Abel, perceba que diferente deste, ele pega o seu pior, ele pega o que seria desprezível, ele pega aquilo que não tem muito valor, entende? Ele pega aquilo que é comum, que ele mesmo não queria, e leva para Deus. Como quem diz, é para Deus mesmo. Deus não vai comer isso aqui. Talvez descia fogo do céu e, como nos outros sacrifícios posteriores, Deus se agradava disso. Não sei te dizer. Mas o certo é que foi com total desprezo, com total irreverência, com total desmanzelo. E quando eles chegam diante do Senhor, a Bíblia diz de maneira tão clara que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim, Deus não quis, não atentou para ela. Ele recebeu a do Abel com gosto, mas rejeitou a do Caim
com desgosto. Observe, portanto, o que acontece agora. Note a diferença entre ambos. O caminho construído por eles diante de Deus é feito por meio de pequenas ações diárias, demonstrações diárias de afeto, interesse e de se importar. A demonstração da vida do Abel é de que ele amava a Deus de verdade. Não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era. Ele o conheceu pelo que ele era. E o Caim teve a mesma oportunidade. Mas ele não quis se aprofundar no aspecto da caminhada. É por isso que você olha para o texto, observa bem. Deus não recebeu a oferta de Abel. Não. Deus recebeu o Abel. Deus não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou o Caim. E portanto, a partir disso, rejeita tudo aquilo que vem dele. Entende? Significa dizer que o Caim poderia ter trazido os melhores e mais ricos e mais suntuosos e mais perfeitos presentes. A resposta de Deus seria a mesma. Porque Deus não é manipulável e Ele não é comprável. O que fez Deus se interessar por Abel era por Abel, o que tinha em seu coração e não no seu altar. O que fez Deus rejeitar Caim foi justamente o que não tinha em seu coração e naturalmente não tinha no altar. Só podemos dar o que temos. Deus só aceita o que eu tenho de vínculo com Ele. Não adianta eu achar que vou impressioná-lo com performances, com mecanismos humanos, com adereços, com altares bonitos, e um coração vazio, nada vai adiantar. Que em 2 momentos, aliás 3 grandes momentos da história de Israel, é claro que existem outros, mas vou citar apenas estes com mais propriedades. Você percebe na história bíblica, nos dias de Ezequiel, o quão profundo Deus estava indo nas relações interpessoais, justamente entre os sacerdotes e Deus e o povo. E Deus mostra que o povo estava completamente distante dele, interpretando a relação deles com Deus como um mero negócio, uma partilha, uma troca, uma negociata. Outra feita, Deus levanta Joel e denuncia os abusos do povo, do sacerdócio. E Deus diz: ao invés de vocês rasgarem as suas vestes de maneira falsa, diz Deus, rasguem seus corações. Ao invés de se apresentarem com festas em lua nova ou coisa parecida, se quebrantem com jejum e com choro, diz Deus. Outra feita, ele usa Malaquias, mais profundo ainda, e diz Deus por meio de Malaquias: vocês dizem que me amam, mas as obras que vocês apresentam para mim é de quem me odeia. Vocês vão ofertar para mim, vocês comem o gordo e me dão o podre. Como dizem que me amam? É o mesmo que está acontecendo aqui com Caim. E é por isso que a gente tem que atentar para não cometermos os mesmos erros deles, de acharmos que podemos impressionar Deus, negociar com Ele: eu vou te dar tanto para eu ter tanto. Que tolice, que ignorância. Deus não é negociável.
Não se compra a bênção do divino, irmão. Nem se merece. É por graça, misericórdia, bondade de Deus para conosco. Logo, Deus não rejeitou a oferta de Caim. Rejeitou Caim. E a gente precisa tomar muito cuidado para não andarmos no caminho dele. E o caminho dele é pavimentado primariamente pelo amor a si mesmo, excessivamente mais do que Deus, pelo eu, pelo ego, pelo desejo ardente de ser mais importante que tudo. Isso é Caim. Quando a gente olha para nós e colocamos nós mesmos no altar, mas não como sacrifício, como os recebedores do benefício, então Deus começa a rejeitar não só minhas ofertas, mas é a partir de mim. Se Deus rejeitar a mim, então tudo aquilo que eu faço já foi jogado fora. Entende? É por isso que não é por obras, não é por ações, não é por mecanismos humanos que a gente alcança o galardão divino, como muita gente pensa. É relacionamento, é intimidade, é a profundidade do conhecimento do Altíssimo. E Caim desprezou tudo isso. Agora perceba que Deus o rejeita. E quando Deus o rejeita e recebe o Caim, o Abel, observe que imediatamente, percebendo Caim, que Deus se alegrou com a oferta e o coração de Abel, ele se irou, descaiu o seu semblante, seu coração escureceu, sua alma encharcou de ódio, suas emoções estão agora controladas pela luxúria, pelo ciúme, pela possessividade, pela raiva, pela inveja. E esse último promove a morte. Desse momento em diante, ele decidiu se abraçar com a morte. O Caim, ele começa por ele mesmo dar abraços aconchegantes no espírito de morte. Porque ao invés de ele pensar que ele está matando alguém, ele está se matando. Ao invés de ele pensar que ele está odiando alguém, ele está se envenenando. A inveja que promove o ódio de alguém na vida do outro, por outro, é o mesmo que tentar ou desejar que fulano morra envenenado bebendo veneno. Eu me enveneno na expectativa de que o irmão seja prejudicado. É o que o Caim estava fazendo, abraçando a morte na perspectiva de que seu irmão fosse prejudicado. E pior, mais do que prejudicar o seu irmão, o seu problema agora não era com Abel, o seu problema era com Deus. Abel só foi o meio que ele encontrou de ferir a Deus. Perceba que o diálogo acontece a partir do verso 5 e 6, onde a Bíblia diz que descaiu o seu semblante, isto é, o seu rosto começou a demonstrar a amargura como um fel. A ira tomou conta dos seus olhos, o ódio fomentava as suas palavras, e seu pensamento era dominado pelos abraços da morte. Até porque a morte mata aos poucos aquele que quer matar com brevidade. Observe que o bondoso Deus, como Deus é bondoso, Deus rejeitou o Caim e a sua oferta.
Agora ele descai o semblante, está irado, está endemoniado. Então Deus vai até ele e prega o evangelho para o Caim. E é a primeira vez que eu vejo a similaridade do evangelho de Jesus sendo exposta no Antigo Testamento. Pois Deus vem a Caim de maneira tão maravilhosa e faz perguntas. Por que Deus faz perguntas? Para que ele pense, para que ele reflita, para que ele medite e para que ele mude. Deus chega a ele e diz: ei, ô Caim, por que está irado? Por que está com tanta raiva, tanto ódio dentro de você? Por que caiu o teu semblante? Dá para ver no teu rosto que você está abraçado com a morte. Você está matando a tua autoestima. Está matando o teu perfil de ser humano legal. Está matando os relacionamentos que te nutrem. Está matando o caminho que te ligaria a mim. Por que descaiu o teu semblante? Uau! Quando Deus abre o leque das perguntas a Caim, eu vejo a graça e a misericórdia do divino se apresentando diante dele. Pois ele não somente abre a mente do Caim no sentido das perguntas, mas ele também vai fundo e mostra ao Caim o que ele deve fazer. Isso é evangelho, isso é graça, isso é amor. Deus não queria que o Caim se perdesse, entende? Deus queria que o Caim voltasse. Isso é Deus. Então, depois que ele mexe com uma possibilidade de Caim refletir e cair em si, você se lembra da cena do filho pródigo, quando estava lá dando comida aos porcos e ele não tinha nada para comer? Permitiu Deus que ele chegasse ao limite da miséria humana e que todos lhe virassem as costas. Para quê? O texto diz: e caindo em si. Era isso que Deus estava fazendo com Caim, dando a ele a oportunidade de ele cair em si, ter um insight de consciência. E como Deus dá essa oportunidade, ele chega com a graça e oferece de bom grado. Pois ele diz: se procederes bem, como quem diz: Caim, por que você está pensando dessa forma? Por que você está raivoso? Por que você está irado? Não percebe que se o teu caminho for bom, se você tivesse feito as coisas corretas, você seria aceito? Você não percebe que você errou? Trocando por miúdo, o que Deus está dizendo é: está vendo os seus passos, Caim? Mude a maneira de pensar, mude o teu pensamento. Arrependa-se, Caim, volte para o caminho certo. Olha como Deus é bom. Olha como Ele está oferecendo a conversão. Olha como Ele está oferecendo a graça. Como quem diz: eu rejeitei a sua oferta agora há pouco, porque eu te rejeitei. Mas se você voltar, uau, é isso que Deus está dizendo para o Caim. Se você se arrepender, Caim, e voltar para o caminho correto, você será aceito. E ele continua e diz: e se não procederes bem, Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será teu desejo, mas sobre ele você deve dominar, Caim. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo: Caim, o que eu estou te mostrando é que você pode voltar dessa estrada ruim que leva à morte, que você está abraçado com ela e o fim é trágico. Você pode decidir sair daí, Caim, e voltar, porque por teu coração está apenas cheio de más intenções.
Teu coração, Caim, está contaminado com o que é podre, com o que é ruim, com o que é nocivo, com o que é destruído, com o que é morte, Caim. Mas dá tempo de sair daí. O que Deus está dizendo é quase o que ensina o pastor Abe Uber. Que quem confessa a tentação dificilmente precisará confessar pecado. Quem tem a coragem de procurar o seu líder, o seu pastor, o seu obreiro, e dizer: olha, eu estou sendo tentado, estou quase pecando, estou isso aqui para cometer um erro. Dificilmente ele vai chegar no futuro no seu líder e vai dizer: caí, pequei, cometi o erro. Porque ele tratou de resolver o problema antes. O que Deus está dizendo para o Caim é: ei, Caim, prevenção, Caim. O caminho que você está caminhando vai te levar ao abismo. E não esqueça, Caim, Davi vai profetizar um dia que um abismo chama outro abismo. A direção que Deus dá ao Caim é desprezada por muita gente, inclusive em nossos dias. Se o pecado te assedia, se o pecado tira seu sono, se o pecado mexe com a sua carne, se o pecado se torna insuportável e o desejo de praticá-lo se torna íngreme, então é hora de você procurar ajuda antes que venha a queda. Porque depois é pior. Nem sempre consegues voltar. É melhor tomar a injeção antes do que esperar para ver depois. Aproveite para fazer uma propaganda: se vacine antes, para não ter que ir para o hospital ser entubado depois. E quem vai para a intubação dificilmente volta, só a bênção de Deus. O que Deus está dizendo para Caim é: você está no caminho da UTI, e talvez de lá você não volte. Mas como é difícil as pessoas reconhecerem que precisam retroceder. O Caim é um exemplo máximo. Perceba que Deus diz a ele: cuidado, Caim. O que vem depois disso é pior. O Caim agora está olhando para si mesmo, argumenta com o seu ego, pastor Marcos: Deus é injusto. Eu dei a minha oferta, Deus é injusto. Deus não me tratou como eu merecia. É verdade. Nisso ele tem razão. Porque se Deus o tratasse como ele merecia, nem tinha falado com ele. O Caim tem agora a oportunidade de mudança, mas prefere continuar no mesmo lamaçal. Deus dá a ele um leque aberto, dizendo: cura essa ferida, para você não morrer depois. Não há uma demonstração em palavras de amor mais forte no capítulo 4 de Gênesis do que essa. Deus está dizendo: eu quero te ajudar, quero te trazer de volta, não quero te perder, Caim. Olha como Deus é extenso. Como diz o apóstolo Pedro, longânimo. Perceba, enquanto caminhamos para o final dessa reflexão, Caim está irado com Deus, ele acha que Deus está sendo injusto com ele. Então ele decide continuar abraçado com a morte. E abraçado com a morte, ele chama o Abel e diz: vem cá que eu vou te contar um segredo. E foi contar a Abel o que está acontecendo entre ele e Deus. Eu quero que você se lembre da personalidade do Abel. Não é um homem de luta. Não é um homem de responder alto. Não é um homem de bater na mesma moeda que leva. É um homem pacífico. É um pastor de ovelhas. É um cara do bem. Entende? Então é fácil para o Caim agora.
E a Bíblia diz que o Caim se levantou e o matou. Ele não matou porque o Abel era melhor do que ele. Ele o matou porque Deus o rejeitou. Como disse, ele queria ofender a Deus. Como quem diz, aquele quem o Senhor prefere está morto, e agora? Um abismo sempre chama outro abismo. A distância que ele tinha de Deus, ele a engrandeceu mais ainda. Quando ele pensava que ia ferir a Deus, ele estava ferindo a si mesmo. Quando ele pensava que ia abraçar a morte para ferir alguém, ele estava abraçando a morte para consigo mesmo. E observe, há uma ação de graça, de misericórdia e de juízo de Deus em conjunto aqui. Até porque Deus não deixa nada sem ser julgado. E não há ninguém que plante que não colha. Observe que quando mata o Abel, vem Deus e tem a primeira ação de o direito de se defender na Bíblia Sagrada. A justiça de Deus aparece agora e dá a Caim o direito de ele se defender. Como os códigos civis ou penais que temos no mundo, que ninguém é condenado sem amplo direito de defesa, vem Deus e concede a Caim o direito de defesa. Como Deus faz isso? Ele disse: Caim, onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Olha o que Deus está dando a Caim. Outra vez dizendo: Caim, confessa. Eu te dei a oportunidade de confessar a tentação, você não confessou. Você cometeu o pecado, agora eu estou te dando a oportunidade de confessar o pecado. Confessa. Olha a resposta: é egocêntrica, manipuladora, possessiva, dominante, ignorante, assassina de Caim. Sou eu o guardador do meu irmão? Como quem dizer, tenho eu alguma responsabilidade com aquele indivíduo? Deus simplesmente poderia ter dito: serás condenado. Mas olha o que Deus faz. Direito de defesa, direito de se arrepender, tentativa de convencê-lo, mostrando-lhe a verdade. Isso é misericórdia demais. Então Deus diz: que fizeste, Caim? Pois a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus abre um espelho enorme e mostra para o Caim: está vendo você, Caim? Olha o que você estava fazendo agora há pouco. O mesmo acontecerá no dia do juízo, quando todo aquele que pensa que passou livre e que os seus crimes não serão imputados, mas no dia do juízo, a Bíblia diz que abriram-se os livros. A Bíblia, livro das obras, livro da vida. Então cada um foi julgado de acordo com o que estava escrito no livro. Outra vez aqui o juízo final a Caim, para ele entender que não tem escapatória. Não se cobre pecado com panos quentes. Não se brinca com o justo juiz. Não se zomba da santidade, nem da misericórdia do Altíssimo. Deus está mostrando para Caim, na sua consciência: você fez isso, e você não pode negar. Uau! Como ele não há nenhuma resposta de arrependimento, então Deus diz: a tua colheita
é que tu és maldito na terra. Tu acabou de plantar isso, Caim. Eu não queria isso para você. Eu queria te livrar da maldição. Mas você não é a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Você se tornou o objeto de maldição, Caim. Maldito serás na terra. Olha a sentença que Deus dá. Maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E Deus está dizendo: qualquer coisa que você plantar nesta terra, Caim, ela não vai te responder. Ou seja, as tuas habilidades, Caim, não servem mais. Aquilo que você era bom, Caim, não mais vai te dar resposta. Além do mais, você será um fugitivo e errante pela terra. Deus poderia ter dito a ele, eu acho que vocês vão concordar comigo, Deus poderia ter dito: morra, Caim. Estamos num tempo de olho por olho, dente por dente. Você matou, você morre. Não era? Deus não podia ter impetrado isso agora? Não. Deus disse: você vai ser errante, porque não há condenação pior do que conviver com a consciência suja. Não há condenação pior do que estar algemado ao espírito da morte. Não há condenação pior do que carregar o fardo pesado do pecado ao longo de uma jornada intensa da vida. Mas isso também me faz pensar que mais uma vez Deus está oportunizando ao Caim se jogar em terra e dizer: misericórdia, Senhor, é dura essa pena, me perdoe. Mas olha o que ele faz. Então disse Caim ao Senhor, verso 13: é maior, não me lances fora da tua presença. Não deveria ele orar como orou Davi? Meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Foi o que Davi orou no Salmo 51. Mais uma vez o Caim está olhando para Deus e dizendo: você é injusto. Você está me imputando algo que eu não posso suportar. Você está ferindo o meu ego. Você está me tirando o poder. Você está me roubando o domínio. Então você não merece ter a minha presença, diz Caim. Eu vou me esconder de ti. Isso você não vai me achar. Pobre Caim. Então ele dá uma de vítima e diz: qualquer um que comigo se encontrar me matará. Não vou entrar aqui nos meandros teológicos de quem ele encontraria. Mas Deus mais uma vez prova a sua grandeza de amor e graça. E decide mostrar a todos que a vingança não é um prato abençoado. Não é um prato que se come frio. A vingança é um prato que não se cozinha, que não deve existir. Pois olha o que Deus diz a ele: Caim, você está pensando que alguém vai te vingar? Vai vingar o Abel em você? Quem fizer isso com você, Caim, 7 vezes eu punirei. 7 vezes será vingado. O que Deus está dizendo: é proibido fazer vingança, Caim. Esta semente não é digna. Não pense, Caim, em promover o mal a ninguém, porque ninguém vai promover o mal a você. Entretanto, se você olhar que tudo isso que Deus fez com Caim, e deu a ele o privilégio de se lançar na presença dele, e ele correu da presença do Altíssimo,
se escondeu daquele que tudo vê, na caverna escura do seu próprio ego. E a Bíblia diz que ele o errante para a terra de Nod. Dizem alguns teólogos que dá cerca de 4.000 quilômetros em direção à Ásia. E lá ele constituiu família. Lá ele edificou cidades. Lá ele teve filhos. Mas lá ele derramou a injustiça. Lá ele gerou várias famílias e povos injustos, malignos. Você vê a expressão de Lameque, de seus filhos futuros: assassino, poligamia. Disse: matei um homem por me ferir e um moço por falar comigo. E não serei vingado, porque se eu for vingado, serei igual Caim. Não 7, mas 70 vezes vou vingar quem me vingar. Olha a maldade. Olha o índice de podridão que um coração contaminado pelo pecado de Caim conseguiu produzir. Quando você olha o capítulo 5 de Gênesis, você vê uma nova história acontecendo. No final do capítulo 4, você vai perceber que o texto diz que Eva e Adão, logo depois da morte de Caim, Deus lhe concedeu o privilégio e eles tiveram mais um filho. E lhe deram o nome de Sete. E os filhos de Sete começaram a invocar ao Senhor. Uau! Aqui eu começaria uma outra história, que deixa para outro dia. Mas eu quero aqui orar com vocês, tanto quanto os que estão aqui, aos que estão em casa, lembrando-os: não guarde pecados dentro de si, não armazene a ira, a inveja, a ganância, o ciúme doentio. Lembre-se, essas duas sementes fizeram Caim tomar a decisão de morte. Aliás, 3 sementes: a possessividade leva a um ciúme doentio e a uma inveja maligna. O coração de Caim possessivo o fez ter ciúme doentio, que o levou a uma inveja maligna, que não suportava ver o outro numa posição do que ele desejava. Por isso, o remédio para si era abraçar a morte. Só que ao invés de abraçar a morte para Abel, que foi para os braços do Senhor e é citado na galeria dos heróis da fé por sua piedade, o Caim abraçou o sofrimento e a dor e condenou uma geração à eternidade de trevas. Que fique para nós esse conselho: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não carregue com você pecados escondidos. Não abrace a morte. Não se acorrente às nebulosas trevas do maligno. Não se prenda às acusações contínuas do inimigo na sua consciência. Mas se confessarmos os nossos pecados, como disse o apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a miséria do pecado. Basta termos comunhão uns com os outros. Por isso eu quero convidar você a pensar nisso. Você e Deus. Sua consciência e Deus. Lembre-se, nenhum sacerdote falou com Caim. Só Deus. Talvez hoje Deus esteja falando com você, te convidando para um bate-papo, te convidando para analisar a si mesmo. Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em nome de Jesus, esteja em pé, por favor. Quero lembrá-los que domingo é dia de ceia.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente anda de braços dados com a morte. Não vamos seguir o caminho de Caim. Como diz Judas, o caminho da ganância. Vamos seguir o caminho de Abel, da fé, da piedade e do amor a Deus. A resposta mais prática, mais simples é: ame a Deus, e tudo que você fizer será aceito por Ele. Se ignorar a Deus, tudo o que fizermos será ignorado por Ele. Se desrespeitarmos a Deus, Deus não nos respeitará, nem as nossas obras. Então, em nome de Jesus, eu te convido a fechar os seus olhinhos. E se você está aí agora me ouvindo, e o Espírito Santo te convenceu agora do pecado, da justiça e também do juízo, e você sabe que terá que acertar as contas com Deus, Jesus te oferece o alívio agora, o perdão de todos os pecados, por meio de seu sangue derramado na cruz. Agora mesmo, aí onde você está, aí mesmo na sua casa, no seu carro, qualquer lugar que você esteja, nesse tempo que você está assistindo esse vídeo agora, entregue tua vida para Jesus agora. Volte para Ele agora mesmo. Se arrependa dos teus pecados. Mude a tua maneira de pensar. Largue a velha vida e se lance no amor em Jesus. Eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso agora. E em seguida mande uma mensagem pelo chat dessa igreja ou no WhatsApp dessa igreja, e nós queremos orar com você, te servir e te abençoar, em nome de Jesus. Paizinho querido, uma vez mais eu oro com as pessoas que estão conectadas conosco através das redes sociais, mas também oro com as pessoas que estão aqui nesse templo, onde juntos te celebramos, te buscamos e entendemos a tua palavra. Quero crer, Senhor, que não andaremos no caminho de Caim, nem nas escolhas de Balaão, nem andaremos, Senhor, de maneira equivocada, achando que estamos te agradando quando estamos sendo rejeitados. Paizinho, ao contrário disso, lhe faço um pedido ousado. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre as nossas mentes para que não sejamos enganados pelas astúcias do maligno, pelas palavras de lisonja, pelas bajulações desta vida, pelas propostas tentadoras de Satanás. Nos ajude, Senhor, a ver que o manjar que Ele está nos oferecendo está envenenado, que o prato de lentilhas é para roubar a nossa filiação diante de Ti. Ah, Senhor, nos ajude a ver os perigos que nos cercam e nos ajude a estar firmes na fé. Se tivermos de copiar alguém, queremos copiar o caminho de Abel, temente a Ti, Senhor, crente em Ti, que ainda que morramos, mas morramos pela fé em Ti. Eu quero te pedir, Pai, abençoe as pessoas que estão me ouvindo agora, aqueles que estão reconciliando contigo, que estão nesse momento pedindo perdão de seus pecados. Eu lhe imploro, Senhor, perdoe-lhes todos os pecados, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Derrama o teu perdão, Senhor, e o teu sangue precioso lave todo o pecado e tire toda a imundícia e os limpe por completo. Eu lhe peço ainda, Paizinho querido, abençoe a tua igreja de tal modo que ela possa receber essa pessoa que está entregando o coração a Ti. Inunde esse coração, enche essa casa de vida para a glória do Teu nome. Eu oro a Ti crendo, não somente que me ouves, mas que nos responde. Assim eu peço, em o nome precioso de Jesus. Abençoe os Teus filhos que estão aqui no templo, abençoe aqueles que estão em casa, ou no trabalho, ou estão assistindo agora. Abençoe-os, fortalecendo em graça,
em saúde e, acima de tudo, no relacionamento para contigo. É o meu pedido a ti, em o nome de Jesus o Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Que o grande amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus o Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos, e vão em paz, agarrados na esperança que é Jesus. Um grande abraço, Deus os abençoe.